Sobrinha, essa minha sobrinha tão amada, dando seguimento ao tio-avô, Alamartine Babo. Obrigado, meus irmãos, que Deus os abençoe. Marechal Tele, na base do Ziriguidum, Tereco-Teco, Borocotó, Balacubaco, do Buco-Bufo, do Caterefofo, sem escatiripapo. Saravá. Ô, minha sobrinha, era isso que tu querias que eu dissesse? Ou eu estou esquecendo alguma coisa? Não, é exatamente isso. Eu vou passar o microfone para minha sobrinha Sandrinha Sargentelli, que é uma guerreira aqui em São Paulo, que fez um tio voltar nessa atividade, né? A sobrinha convenceu e conseguiu trazer o tio de volta. É verdade verdadeira. Pois é, gente. Hoje a gente vai falar de samba, a gente vai falar de cultura negra, a gente vai falar de história, a gente vai falar de Sargentelli, a gente vai falar de Sandrinha Sargentelli, que faz um monte de coisa, que é influencer, que é defensora da causa animal, que é cachorreira com muito orgulho. Essa menina faz de tudo e tem um DNA maravilhoso de alguém que trouxe a cultura do samba, a cultura das senzalas, que trouxe o anagô para o cotidiano das pessoas. Sim, Sargentelli é uma página incomensurável da história da cultura desse país. E com um DNA desse, Sandrinha não podia ser diferente. Ela vai falar para a gente aqui de um monte de coisa que ela faz, de um monte de contribuições que ela continua a fazer para a cultura brasileira. E eu quero perguntar para o meu irmão que é o entendido de samba aqui no nosso Em Nome da Cultura, e eu vou deixar para que ele fale também de uma homenagem que nós vamos fazer para um grandioso sambista que foi para o plano espiritual hoje. Não é motivo para a gente ficar triste, não. É motivo para a gente ficar muito, muito, muito feliz pela história maravilhosa que ele deixou. Enfim, noite de samba. Não é isso, meu irmãozinho Paulo? É isso daí, meu irmão. É isso daí a todos os internautas que nos acompanham aqui no Em Nome da Cultura, né? Uma sexta-feira bastante atípica, sextou, e nós estamos aqui, como sempre, para trazer para você o melhor da cultura. E hoje quis, Papai do Céu, que nós tivemos uma perca muito grande, né? Como todos sabem, meu irmão fala de Ourinhos, ali pertinho do Paraná, e eu aqui em Guarulhos, São Paulo. Um grande defensor do samba, um grande defensor do carnaval, de uma maneira geral, e em especial aqui de Guarulhos, também nos deixou na data de ontem. O meu amigo, vai sempre ser amigo, Amaury Diniz, o homem que me trouxe para o carnaval de Guarulhos, o homem que me trouxe para a cultura de Guarulhos, o homem que me abriu as portas da cultura nessa cidade para mim no ano de 2013 para 2014. Imagina um amante do carnaval, imagina um amante da música popular brasileira e da cultura, chegar numa cidade onde você não conhece ninguém. É lógico que eu fui procurar o que eu gosto. E aí não precisou muito trabalho, encontrei o Amaury Diniz, que me ajudou em muito, né? Logo nós nos encaixamos, nos unimos em prol da cultura e fizemos um programa aqui em São Paulo chamado Sururum Samba. Muitos convidados, JB Samba, Um Toque a Mais, Biro do Cavaco, Royce, enfim, são muitos nomes que participaram com a gente aqui, juntamente com o meu amigo que foi para o plano espiritual. É lógico, a gente guarda o luto, a gente guarda dentro de nós o lamento pela separação da carne, mas a vida continua. E aí, hoje, um mestre, porque não tem outro nome para denominar
Arlindo Cruz, um mestre da música, que se foi também, olha só, hein? Os dois com certeza. Bom, vamos fazer assim um trocadilho. Subiram de mão dada, né? Os amantes da cultura, os amantes do carnaval se encontram no plano espiritual. Mas como Arlindo Cruz mesmo nos deixou escrito, através de uma música, o show tem que continuar. E como o show tem que continuar, olha só o que a alegria que nós temos hoje, a nossa convidada, de um outro cidadão, que há algum tempo atrás também foi para o plano espiritual, Oswaldo Sargentelli, um ícone, para mim é ícone, né? Porque se eu ficar aqui a noite inteira, tentar falar, igual ele falou aqui nesse vídeo, o Ziriguidum do Bacubaco, não dá, eu não consigo, não sei se o Alexandre consegue falar igual ele. Ele era um mestre, né, meu? Será um mestre a vida inteira, e sem condições de eu ficar aqui tentar elogiar o Oswaldo Sargentelli. E aí, hoje, a Sandrinha Sargentelli, eu tinha alguns nomes guardados para que eu pudesse convidar ao longo do tempo, e a Sandrinha era uma, por ser sobrinha do Oswaldo e pelo excelente trabalho que ela faz. Ao longo desse nosso Nome da Cultura, ela mesma vai nos dizer a contribuição dela para a cultura. Também, olha o berço que ela veio. Então, esse é o nosso Em Nome da Cultura. Sandrinha Sargentelli, fica à vontade, a casa é sua. Estou mega feliz de estar podendo conversar um pouquinho com você. Hoje é uma data realmente que deixa o céu em festa e os nossos corações muito gratos por tanto que o Arlindo fez e por um legado gigante, né? Então, eu acho que também isso abençoa aqui a nossa conversa, porque estamos falando de música da melhor qualidade, estamos falando do nosso samba. O Brasil é um país muito rico no seu folclore, e o meu tio, que também está lá de cima, nos abençoando, e eu sempre digo, ele volta, Oswaldo Sargentelli, ao nosso convívio, quando a passista, a negra, a mulata, a preta estiver sendo homenageada, porque ele nos ensinou o beabá, não é, desse riquíssimo folclore que tem o nosso Brasil. Eu acho que ele abriu caminho para as passistas maravilhosas, para mostrarmos a nossa dança em todo esplendor. E eu dou a minha contribuição, sim, tenho muito orgulho disso, é um grande desafio, com o objetivo de contribuir com a memória de Oswaldo Sargentelli, porque, pasme, já estamos no centenário, aliás, 100 mais. Meu tio, ele faleceu em 23, e nós estamos na estrada com o show da Companhia Sandrinha Sargentelli desde o ano de 2002. Ele morreu, meu tio, no ano de 2002, no dia 13 de abril, e nós iniciamos o nosso tributo no dia da abolição da escravatura, 13 de maio de 2003. Então, tem muita história bonita para contar. Sem som. Aí, obrigado. Sandrinha, eu estava entrevistando uma outra Sandra, a Sandra de Sá, e eu perguntei para ela assim, né? Foi uma entrevista ao vivo, né? E ela me deu uma aula. Eu falei, Sandra, conta pra gente sobre o racismo, sobre o preconceito que você sofreu. Ela falou, não vou falar sobre isso. Vamos olhar para frente, vamos falar de arte, vamos falar da beleza dessas meninas novas e desses meninos novos que estão aí fazendo arte no Brasil, fazendo samba,
e vamos falar, vamos olhar para frente, porque desse jeito a gente está dando corda, dando cartaz para esses racistas que eles não merecem. A gente tem que falar da nossa arte. E você, Sandrinha, você tem uma história fabulosa de arte Brasil, né? Você é uma entusiasta da arte, mas você também é cachorreira, é defensora dos animais, né? Tem aí, mora com uma pet influencer, né? Tem um trabalho bastante bonito aí, que inclusive ela está participando da entrevista aqui com a gente, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos dividir assim. No que diz respeito a samba, que meu irmão entende muito mais que eu, vamos deixar para o meu irmão. Eu vou falar, perguntar para você a respeito de causa animal, né? Sandrinha, você não está falando de causa animal de hoje, né? Já faz bastante tempo, quem acompanha essa história sabe, mas hoje a gente tem uma coisa que eu acredito que é positiva, né? A causa animal entrou na pauta, né, das prefeituras, dos estados. Alguns fazem só para poder ganhar cartaz, mas os defensores, né, os ativistas da causa animal, como você e tantas outras pessoas, ganharam um pouquinho de visibilidade, né? Ganharam aí um pouco de holofote para uma coisa que é tão importante. O Brasil é um país que ama os animais, mas nós ainda temos muito que aprender no que diz respeito à causa animal, né? Sandrinha, eu vou perguntar para você, ou melhor, te perguntar a respeito de como que é a sua história. Você é cachorreira desde pequena, você se tornou mais adulta. Conta pra gente como que é a sua história com esses nossos irmãozinhos lindos de quatro patas. Vem deixar aqui o meu beijo à Sandra de Sá, porque eu penso exatamente como ela, né? Quando a gente vê um copo com a água pela metade, a gente tem que focar. Eu costumo também dizer, está meio cheio. Então, bola para frente e vamos agora falar da causa animal. Eu nasci e chegando da maternidade, contam os meus pais, meu pai e minha mãe, eu no colo, tinha 2, 3 dias, me mostraram para o Jaspe, nome do cachorro que meus pais tinham, um pastor alemão, e disseram, se você não gostar, ela volta para casa da nona, porque o cachorro era tratado lá com todas as glórias, mimos e divava. Ele, o Jaspe, foi meu sentinela e guardião por toda a infância. Onde eu engatinhava pela casa, lá ia aquele pastor gigante, tão doce. E eu aprendi, então, a ler nos olhos dos cachorros, a perceber a lealdade, a cumplicidade. Eles são os maiores terapeutas emocionais. Na infância, quando eu via uma pessoa maltratar um animal, eu enlouquecia. Tipo, bater no cavalo, tipo, maltratar, gritar com o cachorro, quando o cachorro dormia num local que não fosse quentinho, não fosse protegido, quando a alimentação do cachorro não era balanceada. Eu, quando via os animais de rua abandonados, eu dizia, meu Deus, como fazemos para darmos vozes a esses seres tão iluminados, né? Criaturas de Deus que eu entendo como bênçãos, de fato, na nossa vida. Então, eu fui crescendo na convivência com bicho, gosto de pássaros, sou fascinada por alguns animais, mais do que até outros, mas não desgosto de nenhum. Mesmo uma mosca, quando entra em casa, eu não mato, abro a janela e espanto, assim, e comemoro, sabe, todas as vitórias que os ativistas, à mercê de esforço e sacrifício, dedicação, conseguem. Agora, graças a Deus, e finalmente, não há experiências com animais, por exemplo, para a indústria da cosmética. Isso é o mínimo. Eu acompanho muito a Equality também, e vejo a luta com tantas crueldades, injustiças e impunidades, como, por exemplo, algumas marcas maravilhosas que, infelizmente, prometeram, né, abolir as gaiolas e, no entanto, na hora do vamos ver, ficam gananciando lucros, e são empresas milionárias. Então,
eu dou preferência sempre a tudo que eu posso que tenha o respeito animal. Eu fui convidada há algum tempo atrás, cerca de 2 anos, para ser uma das embaixadoras da SOS Caramelo, que tem à frente a Ione Costa. Ela é incansável na sua luta em prol dos caramelos. E essa ONG tem como madrinha a Regina Carnovale Nunes, por quem eu tenho muito apreço. Nós duas tramitamos, pode-se dizer, no mesmo universo. Dezenas de vezes eu tive o privilégio de chamar a nossa primeira-dama de São Paulo ao palco, e sempre falo isso, São Paulo que cuida de gente e de pets. Então, tudo que estiver ao meu alcance, eu quero continuar fazendo pelos cachorros. Eu vou em chás beneficentes, eu vou em bingo, eu divulgo eventos, eu vou muito em feiras de adoção. Eu estou sempre muito preocupada, né, que as pessoas, quando adotam os animais, realmente entendam que eles são seres com necessidades, que eles precisam o tempo todo de cuidados. Eu estou nesse momento com o apoio do laboratório Dognostic. Eu moro na região do Brooklyn, né? Eu estou aqui no condomínio do World Trade Center. Acabaram de abrir uma outra Dognostic, eu frequentava do Campo Belo, bem pertinho de casa, e agora aqui da Rua Hollywood. Eles têm um laboratório muito preparado, com tecnologia de ponta. Estamos cuidando da Melanie, que ela tem uma parceria com Saúde Animal, da doutora Natália Ardison Maio, porque a Melanie é uma guerreira, venceu o câncer 2 vezes, fez mastectomia, cadeia mamária 1, depois 2, fez também tartectomia, teve que extrair alguns dentinhos. Então, a doutora Natália, que é clínica geral e cirurgiã, cuida da minha poodle, que vai completar 12 anos, e nesse momento falei dos laboratórios, porque ela está fazendo uma bateria de exames. Fez ecocardiograma, eletrocardiograma, hemograma, exame de pressão arterial, fez também... olha, foram todos os exames que eu até me confundo, porque o coraçãozinho dela está um pouco aumentado. Então, por que eu estou falando da vida da Melanie? Porque é um ser, é um bebê, é um filho, a gente tem que estar perto, atento e dando essa infraestrutura. O que eu gostaria de pedir para as pessoas, todas, é que, por favor, andassem nos seus carros, não tivessem na bolsa um pacotinho de ração, sabe? Tivessem uma vasilhazinha que pudesse oferecer água ao cachorrinho, que não passassem batido por eles, que quem perde o seu filho 4 patas, doasse, não jogasse fora a casinha, as roupinhas, a coleira. Eu acho que se nós aumentarmos essa corrente de bem, do bem, em prol do bem-estar pet, a gente vai estar fazendo algo que vai agradar muito o cara lá de cima, a Deus. A gente vai ter um mundo mais humanizado, com maior empatia, um mundo bem melhor. Porque eu gosto muito de falar dos benefícios que esses anjos 4 patas trazem para as nossas vidas. Eu percebo que quando tem um dia carregado, com atribulações, às vezes nem tudo dá certo do jeito que a gente planeja, né? E chego em casa, nossa, o rabo abanando, aquela brincadeira com um brinquedinho, traz bolinha, muda, te deixa novamente no prumo, sabe? Te traz, devolve o sorriso, a luz. Então, também outra coisa que eu acho importante abordar evitem comprar os cachorrinhos do canil. Muitas vezes as mães dos cachorros de raça, as fêmeas, são muito exploradas. E, gente, tem muito cachorro abandonado. Para mim, o abandono é um crime hediondo, tem que ser punido, né? Aquele famoso hashtag do cadeia para maus tratos. Então, o que eu tenho a dizer é respeito, amor, empatia. Se você não tem tempo para dedicar ao seu bichinho, por favor, não tenha. E se você sabe
que o bicho que você compra vem pequenininho, neném, depois, lembre-se, ele cresce. Então, não descarte o animal porque ele ficou grande, sabe? Ensine, adestre, faça com que o seu cachorro tenha uma qualidade de vida, porque a vida dele é assim, ó, no piscar dos olhos. Sabe? Passa tudo muito rápido. E seja grato ou grata a todo o amor que você recebe do seu bicho. Pode ser um passarinho, pode ser o peixinho no aquário, um felino, pode ser um cachorro, não importa o animal. O porquinho, né? Porco é um pet, você sabe que o porquinho, ele é tão inteligente quanto o cachorro, né? O coelho, especiais. Acho que é um grande privilégio convivermos no nosso dia a dia com os bichos. Eu tenho loucura, tenho paixão. Eu sei que a gente vai falar sobre o meu tio, o Oswaldo Sargentelli, daqui a pouco, no outro bloco, mas ele, Oswaldo Sargentelli, era um mega cachorreiro. Sabia disso? Depois eu conto. Eu estou lançando um livro e também abordo esse assunto do Sargentelli, né? Desnudo das câmeras, e o lado dele que amava esses bebês aqui maravilhosos. Eu adoro falar, hein? E você aqui, Sandrine, no nosso Mundo da Cultura, pode ficar extremamente à vontade, porque o nosso desejo é que as pessoas que nos assistem a conheçam mais. Muitas pessoas te conhecem, mas tem muitos que ainda não. Por isso que nós estamos aqui. A cultura em primeiro lugar. Né? Tem um trabalho seu que eu considero como formidável. E nós vamos tocar nesse assunto agora. Porque você ser jurada é uma coisa. Você ser jurada numa época de ouro que você foi, é um detalhe. Meu. Eu estava do lado de cá. Ou seja, do lado de cá da telinha. Você estava lá participando. Então, conta para nós, Sandrinha, o que foi trabalhar com. Pô, tem os mestres do samba, os mestres do esporte, né? E tem os mestres da comunicação. Meu povo, simplesmente a Sandrina trabalhou com Barros de Alencar, Darcio Campos, Caguiar, uns homens da comunicação que entraram para a história. Hoje nós temos outros tantos aí, mas esses que nós estamos aqui mencionando ficaram marcados por da vida. Mano. Então conta para nós como foi ser jurada dessas pessoas, desses comunicadores, Sandrinha. Já vida, Barros de Alencar, que saudade! O Barros era uma pessoa iluminada, né? Muito alto astral, muito generoso, e trouxe muita alegria para a nossa televisão. Eu era uma garotinha, né? Uma adolescente que já tramitava, guiada pelas mãos do meu tio, nos bastidores, e muitas vezes tive essa felicidade de participar do júri do Barros de Alencar, do júri do Bolinha, do Flávio Cavalcante, desses grandes comunicadores que fazem parte da nossa história. Ser jurada é uma tarefa bem difícil, porque, não raro, são muitos os candidatos talentosos e que merecem o prêmio máximo. E, acima de tudo, merecem estartar ali uma carreira, porque eles depositam naquela apresentação muita expectativa, muita esperança. E é isso que eu sempre tive muita consciência. Eu procurei sempre ver e ouvir com muita sensibilidade, me colocando, inclusive, no lugar daquele candidato, né? O The Voice, por exemplo, na Globo, é um show de talentos. Aliás, esse Brasil aqui é um celeiro de talentos. O povo abençoado brasileiro parece que nasceu artista, né? Então, eu, quando assisto um programa de televisão e vejo as pessoas julgando,
com aquele feeling, porque muitas vezes a gente vê além, não é? Se a pessoa está preparada no todo, porque não é a voz, é 90%, mas tem que ter uma presença de palco, tem que ter uma cultura artística, um conhecimento, e é tudo isso que a gente, na hora de julgar, leva em consideração. Eu tive a sorte de ser 3 anos consecutivas jurada agora do The Voice Assesc, que é um campeonato The Voice entre os principais clubes de São Paulo, Monte Líbano, Sírio-Libanês, Pinheiros, Paineiras, Harmonia, enfim. E eu me sinto altamente responsável. Eu, nas vezes em que participei, até inclusive o ano passado, fui escolhida para ficar de frente e julgar a performance, por conta, inclusive, dos nossos shows, dessa nossa caminhada, né? Sempre muito atenta na coreografia, nessa postura. E os outros jurados, que eram outros 3, ficavam de costas, só ligados na voz do artista. Então, voltando ao que me foi perguntado, ao nosso queridíssimo e saudoso Barros de Alencar, as melhores lembranças. Ele abriu portas para muita gente de talento. E eu tenho aqui, ó, guardado no meu peito, essa alegria de ter tido experiências constantes, porque fiz meses e meses e meses essa participação no corpo de jurados dele, essa alegria e essa responsabilidade. Muito bem, Sandrinha, muito bem. Sandrinha, a gente falou, você falou bastante aí, deu todo o panorama aí da sua história como cachorreira. Na verdade, você começou a ser cachorreira com 2 dias de idade, né? Então, tá mais do que explicado. Você falou da questão de muitos, né, criadores que, enfim, que criam cães e exploram, né, as fêmeas, exploram os machos. Ainda bem que aqui em Ourinhos, né, onde eu estou, tem 2 ou 3 grandes criadores que são defensores dos animais também, né? Eles fazem uma campanha muito grande, né? Eles estimulam as pessoas que compram, porque, né, também uma forma honesta, desde que não se explore os animais, e eles não exploram, eles tratam muito bem, eles têm uma ética fabulosa e são colaboradores aqui da Associação Defensora dos Animais de Ourinhos, e eles estimulam muito a adoção, e os clientes deles têm 2, 3 cachorros de raça e tem centenas aí de cachorros sem raça definida, que são os nossos queridos caramelos, os nossos queridos vira-lata. Mas vira-lata, eu acho que a gente já pode parar de falar vira-lata, porque, né, a gente realmente tem aí esses animais como parte da nossa família. E, né, evoluíram conosco, né? E quando você falou, Sandrinha, uma coisa, você falou que você olha nos olhos, né, dos animais e eles comunicam através do olhar. A minha avó me ensinou isso. Minha avó falou assim, não, pode conversar com eles que eles entendem. Eu era criança, falei, não entendem, não. Ela ficou muito brava, ela falou, entendem sim. Olha nos olhos dele, você vai ver que ele está entendendo. O meu irmãozinho Paulo conhece muito bem a nossa avó, a saudosa Dona Laudelina. Muito bem, então a gente falou bastante aí sobre essa questão da cultura animal, né? E a gente vê, Sandrinha, que em outros países a gente tem, por exemplo, vários cães de serviço, né? Que são esses anjos que ajudam pessoas que têm limitação de movimento, pessoas que têm limitação auditiva, limitação visual. Essas pessoas, esses cães de serviço que ajudam. A gente sabe que algumas raças têm mais
tem mais atributos, né, físicos, orgânicos, para poder ser cão de serviço. E até cães policiais, ajudar aí a pessoas que se perdem, ajudar pessoas, crianças que estão perdidas na mata, enfim, sempre nos salvando e sempre nos ajudando. No entanto, Sandrinha, em outros países, a gente vê que os nossos queridos caramelos, os nossos queridos cachorros sem raça definida, aqueles nossos companheiros, eles também trabalham, eles também entram nesse serviço e muitos se destacam bastante. Não sei se você sabia, mas na Polícia Civil do Estado de São Paulo, o cachorro que tem quase 100%, né, de sucesso no encontro de pessoas desaparecidas, e infelizmente encontro de cadáveres, né, em situações aí em que a ajuda, né, infelizmente não conseguiu chegar a tempo, é um cachorro sem raça definida. É um cachorrinho pretinho que o policial, né, adotou, tirou das ruas, adotou e aproveitou que ele era especialista e treinou, e ele é hoje a elite, né, dos cães de serviço da Polícia Civil para encontrar pessoas desaparecidas. Como que você vê isso, Sandrinha? Você acha, né, que nós... minha cachorra está se manifestando aqui. Você acha que a gente ainda vai amadurecer, né, como país, como comunidade, e também colocar esses bichinhos, né, nessas posições tão maravilhosas que é de cães de serviço para ajudar aí as pessoas que estão precisando? Os cães são inteligentíssimos, né? Depende da maneira com a qual são tratados ou adestrados. Veja, existem pessoas que adestram, exemplo, uma das raças que sofre muito isso, o Doberman, o Pitbull, para que sejam cachorros maus, para que sejam cachorros de ataque. E aí, depois, esse mesmo cachorro vai passear na rua, é obrigado, coitado, a usar focinheira, porque ele aprendeu, foi obrigado a ser malvado, a ser um cachorro ruim, a defender a casa, a matar, a puxar sangue do outro. Então, é tudo uma questão de como nós tratamos essas criaturas, essas crianças, entendeu? O brasileiro tem um coração muito bom, mas o brasileiro, por vezes, eu acho que se envolve com esse chamado mercado de luxo e dá mais valor, muitos, né? Não é todo mundo, graças a Deus, mas muita gente, para a beleza, para a estética do cachorro, ou inventam estética, né? Quer ver? Outra barbaridade que agora parou. Antigamente o poodle, a minha filha, tem um rabinho cortado, porque antigamente o poodle tinha que cortar. Existiam raças que eles colocavam as talas para as orelhinhas ficarem em pé, porque era mais bonito. Então, como é que faz? O ser humano, quando nasce, alguma coisa que a gente eventualmente possa achar que não é útil, um dedo, corta um dedo, um mindinho, por exemplo. Não. Eu acho que os cachorros todos devem ser aproveitados como parceiros, porque eles são parceiros. Se existe uma definição para o cachorro, lealdade, parceria, amizade, e eles ficam felizes quando aprendem e se percebem úteis. Vejam os cavalos, né, falando em bichos de uma forma geral, eu sou louca por cavalos, apaixonada. As crianças autistas e as crianças com comprometimentos físicos, com algumas limitações, como elas são beneficiadas. Os cães guias, você citou, ajudam, né, as pessoas no dia a dia, nas tarefas dentro de casa, detectam até se a pessoa vai ou não ter um ataque, sei lá, uma síndrome do pânico, um desmaio, uma convulsão. No nosso dia a dia, os animais somam. É por isso que até o pet shop, que é o Doc G, que a Melanie toma banho e tosa, ela tem um groomer maravilhoso, o nome dele é Davi Brito. Até mesmo o pet shop que eu escolho não usa gaiola. O conceito da Doc G é abaixo as gaiolas, por conta do respeito ao animal. Veja,
se a pessoa come a carne, o maltrato, como tratam esses animais, entende? Como que fazem com avaria, com ganância, por que não abolem de uma vez as gaiolas? Por que não tratam o animal com respeito? Por que não aproveitam esse potencial máximo, gigante, que eles têm de nos trazer benefício, como você mesmo colocou, no resgate, nas alfândegas, procurando drogas. Olha que bonito quando o cachorro ganha aquela medalha e permitem ao treinador, na polícia, enfim, a quem de direito, que ele tenha a sua aposentadoria, o seu respeito. Bem, eu seria capaz de ficar meses, dias, anos da minha vida destacando a qualidade de todos do reino animal. Eu faço no Instagram da Melanie. O Instagram dela é Melanie, com 2 L's, inclusive, Sargentelli com 2 L's também, Causa Animal. Eu coloco um post da Melanie, ela nas feiras de adoção, ela fazendo editoriais de moda, ela brincando, ela sendo cachorro, a gente vai gravando todos os dias, mas eu intercalo com grandes vídeos bárbaros, de todas as espécies. Eu coloco girafa, coloco leão, coloco gatinho, eu coloco as notícias, né, do reino animal, todas elas, ou grande parte das notícias, para que as pessoas se sintam cada vez mais estimuladas a prestar atenção nos animais, a respeitá-los e, quiçá, a amá-los. É isso daí. Muito interessante essa conexão com os animais. Mas, Sandrinha, vamos falar de uma coisa. É assim, entre eu e o meu irmão, eu sou muito mais saudosista que ele, né? Então vamos falar de saudosismo. Vamos falar de Sargentelli. Sargentelli no Rio de Janeiro, nós aqui em São Paulo, também sou paulista. Você tem saudade das noites lá dos anos 80, tá? Porque quem viveu lá e quem vive hoje sente essa diferença. Na sua opinião, ainda existe espaço para os grandes espetáculos? Nós temos grandes lugares aqui em São Paulo que exalam assim a cultura de uma maneira formidável, como, por exemplo, o Teatro Itália, como, por exemplo, o Centro Cultural, né? Lugares que realmente sempre, se olharmos para trás, nós vamos ver grandes espetáculos. Como que você enxerga a noite paulistana? Nós temos também que citar, lógico, a nossa amiga Lília Gonçalves, que logo, logo estará participando com a gente, ali da sua Rede Birosca, que é um show, assim, né? Não tem nem o que falar da Rede Birosca. Mas como que você enxerga a noite paulistana hoje da noite paulistana de outrora? Uau! Eu sinto saudade. Eu sinto saudades dos anos dourados do Ziriguidum. A magia era outra de fato, os espetáculos eram maiores, mais grandiosos, por conta de que hoje entra muita tecnologia, né? Você, por exemplo, citou um espaço referência para mim, que é do Comolatti, o Teatro Itália. A companhia Sandrinha Sargentelli teve o imenso prazer de manter ali uma temporada, e com o dedo de Deus, fomos recordes de público no Teatro Itália. Eu tive um insight, pedi para alguns amigos muito iluminados terem semanalmente uma participação em meio ao nosso show, porque eu trazia naturalmente o samba, com todo o seu esplendor, os índios, as baianas, Carmen Miranda, trazia também o afro. Mas, por exemplo, a noite nossa de estreia teve a participação especial da Ângela Maria. Tivemos uma outra apresentação com o rei do sertanejo, meu amigo e irmão que eu amo, Sérgio Reis. Trouxemos o Luiz Airão também para o nosso show. E por aí vai,
uma série de artistas que nós convidamos e que participaram dessa nossa temporada lá no Teatro Itália. E aqui eu vou te pedir licença e mostrar, ó que tudo, o meu livro Na Caligrafia do Amor, né? Ele é um livro com muitas fotografias e que conta aqui tá ruim de folhear. A trajetória do meu tio, que já foi contada tantas vezes, mas mais falando de bastidores, entendeu? E falo de mim, de todo o legado e de toda a sua importância. Aqui nós falamos do recorde de público que tivemos no Teatro Itália, fala quando, em Brasília, eu recebi das mãos do então ministro Gilberto Gil as insígnias do samba e o título de embaixadora da cultura do Brasil. E aí vamos pulando, né? Depois eu falo, ainda estou buscando recursos, patrocinadores, pretendo lançar no final do ano o boneco daqui. Trazemos 13 cartas de mais de 100 escritas pelo meu tio para mim. Mas você falou da Lilian Gonçalves, eu tenho um carinho gigante por essa amiga, por essa rainha da noite, filha de Nelson Gonçalves, porque lá nas casas da Lilian, naquele quadrilátero, né, de Santa Cecília, tão seguro, diga-se em passagem, que o mais seguro aqui de São Paulo, nós fizemos 6 réveillons. Eu propus a Lilian que fizéssemos a nossa apresentação de virada de ano, descendo com a batucada, fazendo show na rua e adentrando todas as casas dela. Deu tão certo que repetimos aí muito essa mesma dose, essa mesma fórmula. E eu acho que os espaços hoje tem muitos maravilhosos. Eu fui recentemente, a gente até fez ali uma proposta no Teatro Gazeta para uma apresentação, né, do espetáculo da Companhia Sandrinha Sargentelli. O local tem, mas as pessoas, com os recursos da tecnologia, levam um teclado, colocam um cantor e 3, 4, 5 pessoas da bateria, um malabares de pandeiro, 3 ou 4 passistas, e eu não, eu gosto do show com a fantasia de destaque, com aquela bateria nota 10, que arrebenta na batucada, que mexe com o mais insensível coração, até com aqueles corações que não são verde e amarelo. Então, é esse glamour que eu sou meio saudosista mesmo. Eu quero ver se a gente retoma um show com esse figurino riquíssimo, sabe? Trazendo os personagens do Brasil para que a gente mostre verdadeiramente o Brasil no palco. Agora, a gente vai seguindo com o pé na estrada. Eu, por exemplo, tenho um short show que tem sido a cereja do bolo nas grandes festas do empresariado, da sociedade, muitas vezes me apresentando, inclusive, com música mecânica. Não é que eu não tenha prazer, eu tenho prazer de estar com o show. Mas quando tem banda, bateria e passistas, pronto. Aí eu não quero mais sair de cena. Respondi? Muito bem, respondeu muito, respondeu muito. Sandrinha, a gente está, eu acredito que nós, né, na arte de modo geral, a gente está numa situação em que algumas pessoas, e eu acredito mais por desconhecer, mais por ignorância no sentido de desconhecer, né, não é nenhuma ofensa, mais por ignorância do que até por maldade, as pessoas não compreendem que a cultura ela é um instrumento de geração de divisas. Nós temos, por exemplo, a cidade de Nova York, que ali, né, naquele espaço conhecido como Broadway, eles têm peças com grandes atores, atrizes, grandes diretores que passam ali, que são peças que são encenadas de manhã. Tanto é o público que tem, né? Na Inglaterra tem grandes teatros e isso gera muito emprego, né? Eu sei que a Sandrinha sabe muito mais disso do que eu, mas eu estou fazendo questão de falar aqui para os mais novos, ou até aqueles que não têm o conhecimento que a Sandrinha tem, né? A geração de empregos, a geração de divisas, a produção cultural
ela traz muito dinheiro, e dinheiro para todo mundo, para os mais humildes que trabalham ali, né, a tão importante função ali da coxia, né, as funções ali, os engenheiros, né, os artistas barra engenheiros, os artistas barra auxiliares de cena, enfim. É uma sequência absurda de gente ganhando, trazendo o seu sustento de forma honesta, né, e abençoada para casa, homens e mulheres, enfim, aqueles que estão na frente e mais um exército que está ali por trás. E as pessoas parecem que não percebem isso, Sandrinha. O que está acontecendo? As pessoas não percebem que cultura é geração de divisas, é geração de empregos, é um dinheiro bonito, é um dinheiro abençoado, né? A gente vê, por exemplo, a Coreia, né? A Coreia do Sul, um país pequeníssimo, né? Um país pequeno, mas que está aí ganhando o mundo todo com a produção cultural. O que será que acontece? Será que a gente precisa, Sandrinha, que o maravilhoso DNA, seu DNA da família Sargentelli, DNA do grande Sargentelli, seja espalhado para as pessoas poderem compreender que a cultura ela é um instrumento potente de geração de renda, de geração de empregos, de geração de riquezas, é mais do que empregos, riquezas para o nosso país. E será que tem gente que não entra na cabeça uma coisa tão básica, Sandrinha? A cultura, eu penso, ela deveria ser mais estimulada desde a tenra infância, nas escolas, sabe? O meu tio, por exemplo, ele tinha, o Oswaldo, um projeto chamado Conto e Canto, que era um projeto para se ensinar o beabá do samba, literalmente nas escolas. Eu vejo que essa geraçãozinha que vem vindo não sabe quem foi Oswaldo Sargentelli, não sabe quem foram os grandes comunicadores que há pouco falávamos, né? Chacrinha, Bolinha, Barros de Alencar, Flávio Cavalcante, J. Silvestre e tantos outros. Então, eu penso que depende muito de nós valorizarmos o que é nosso, valorizarmos o Made in Brasil, porque nós temos cultura para dar e vender. A nossa música ela é riquíssima, a musicalidade brasileira é fabulosa, sabe? João Gilberto, pelo amor de Deus, Caetano Veloso, caramba, nós temos sambistas para lá de especiais e para lá de talentosos. Para mim, o que falta é incentivar a ida da criança e do adolescente no teatro, baixar um pouco, se estudante normalmente paga meia, sei lá, paga um quarto, vamos estimular, vamos deixar com que as crianças tenham a chance de conhecer a essência e a riqueza do nosso verde amarelo. Eu penso que se nós pegarmos esse caminho, a gente vai longe, porque o brasileiro é tudo de bom, né? Eu sou muito patriota, mas tem que dar uns cutucões, tem que alavancar tudo isso. Sandrinha, mas muitos cutucões, muitos. Essa, não vamos dizer todos, é lógico, de maneira geral, mas essa juventude parece que vive uma outra cultura, vive uma outra coisa, né? Fazer o quê? Tem que ser muitos cutucões. Mas falando em carnaval, né? Seu tio, lá do Rio de Janeiro, certamente tinha a escola dele, e nós sabemos. E a Sandrinha, aqui em São Paulo? Meu Deus, aqui nós temos uma cultura carnavalesca assim, estrondosa. Nós temos aqui Rosa de Ouro, Nenê de Vila Matilde, Minha Gaviões, tem uma série de escolas em São Paulo, né, Morro da Casa Verde, que sofrem, mas conseguem, lá na época do carnaval, colocar uma cultura, um espetáculo lá no sambódromo, que é coisa de louco. Mas todos nós temos assim uma escola de coração.
Aí, nós aqui, de Nome da Cultura, vamos saber agora, obviamente, se ela quiser falar, qual é a escola de coração da Sandrinha Sargentelli? Sandrinha, me perdoe entrar aqui, porque é o seguinte, a gente já entrevistou muita gente aqui. E, ó, eu acho que de muitos grandes nomes, meninos e meninas que já deram entrevista pra gente, foram poucos que tiveram coragem de falar. Vamos ver lá, vamos ver. Meu tio, ele era Portela, né? Lá no Rio, eu sou beija-flor. Aqui em São Paulo, eu gosto tanto da Mocidade, amo a Rosas. Nossa, eu gosto da Gaviões. Eu trabalho tanto com o Ernesto, puxador de samba da melhor qualidade. Agora, a Águia de Ouro, ela tem um lugar muito especial no meu coração. Eu fui chamada e fui destaque eu não me lembro o ano, gente, que nervoso. Foi um ano em que homenagearam a Jovem Guarda. Não, não foi a Jovem Guarda, a Tropicália. E aí, no meu carro, eu saí de mãos dadas. Tenho isso no meu livro, com a Rita Lee, com Caetano Veloso, com Gilberto Gil, e ainda dando selinho no meu amigo, que eu tenho tantas saudades, no Calbi Peixoto. Então, a Águia é uma escola que, por essas e outras, né, eu tenho muita gratidão. Eles têm um trabalho lindo. Na época, o presidente era o Sidney Carriolo. E ainda continua ativo, né, trabalhando muito. A Águia também homenageou e fez um samba-enredo para o meu tio. Agora, as escolas todas, eu bato palmas. As escolas e o Carnaval de São Paulo traz, assim, um orgulho para a gente que é brasileiro, gigante. É incrível, né? É uma apoteose, é hipnotizante. Os temas abordados, a maneira como os carnavalescos colocam em 50 minutos na avenida uma história e como isso fica fácil da gente assimilar tudo que eles nos ensinam e todas as homenagens que fazem. Então é isso. Amo todas, não estou sendo demagoga, mas aquela pontinha mais é pela Águia. E a gente tem o orgulho de levar o nosso pavilhão. A minha sorte é que a Companhia Sandrinha Sargentelli, ela vai com o nosso pavilhão em todas as escolas, todas, porque nós somos uma companhia de dança, e é isso que eu mais agradeço, por eu ser uma companhia e por eu ter esse privilégio, porque não existe nada que arrepie mais do que entrar numa escola de samba. Eu acho que fingiu foi Mulher de coragem, Paulo. Mulher de coragem. Respondeu? Mulher de coragem. Respondeu? É Águia? É Águia. Ah, sim. Ela respondeu. Mulher de coragem é essa. Sandrinha, a gente já está chegando ao fim. Eu tenho muito que agradecer. Realmente, eu não canso de dizer, você e o seu DNA, ele é um episódio nessa imensa enciclopédia que é a cultura brasileira. Nós temos aí vários capítulos, né, destinados primeiro ao seu tio, depois a você, e tudo aquilo que vocês, né, contribuíram e ainda contribuem demais para a nossa arte, para o nosso verde e amarelo, para a nossa arte verde e amarela. Aqui no Em Nome da Cultura a gente tem uma verdade, que é assim, não existe arte de elite, arte popular, arte marginalizada, não. Existe arte boa. Não importa se você está cantando uma música do grande Luiz Gonzaga num bar, né? Ou se você está numa região considerada mais elite, isso não importa. O que importa é que a música é boa, a arte é boa
E uma arte boa, ela tem lugar em qualquer canto desse país, em qualquer canto do mundo, né? Muito obrigado, valeu demais. Tá aqui, pessoal, ó, aqui embaixo, ó, Sandrinha Sargentelli, fabuloso o Instagram dela, riquíssimo, você pode ficar ali, ora, tá todo mundo lá, Alegria da Beija-Flor tá lá, tá todo mundo lá, tem muita gente lá, tem muita gente boa lá, muita gente fantástica no Instagram, tem também os trabalhos que ela faz, é coisa linda de ver, coisa linda mesmo. Compensa passar boas horas ali, dando aquela olhada em todas as fotos, todos os vídeos, realmente bonito de ver. E muito obrigado pela sua presença, valeu demais. E você que acompanhou a gente aqui pelo portal Em Dia Negocião e pelo portal do Nome da Cultura, valeu demais também. Você é a razão do nosso trabalho. E, Sandrinha, não tem como agradecer você que é uma mulher com uma agenda lotadíssima, que faz tanta coisa, ter dedicado um tempinho para conversar com a gente. Muito obrigado. Eu estou muito, muito feliz por estar participando desse papo tão agradável. Também, quando a gente fala em família, temos que lembrar do Lamartine Babo, tio do meu tio, porque ele foi um artista dentro do sertanejo que merece um novo programa e uma outra prosa. E também queria rapidamente pincelar, porque você, na abertura, me deu essa oportunidade, citou o meu lado como influenciadora. Ser influencer e estar agora realmente batendo sério, né, nessa tecla, me traz muita alegria, me dá um prazer enorme, porque eu entrei com o lifestyle. Então, eu modelo, mostro moda, eu vou e conheço e falo da gastronomia, eu mostro a causa animal, eu falo de assuntos diversos, o meu último post é sobre o meu vascular, apareceram aí nas minhas perninhas uns vasinhos, eu me assustei, tive sorte, fui no especialista top, ele foi o pioneiro do laser, e, por exemplo, estou sugerindo, inclusive a vocês dois, aos homens, né, que façam o check-up da circulação sanguínea. Então, esse trabalho precisa fazer assim, de influencer dentro disso que eu escolhi para mim, que é o lifestyle, é incrível, é um prazer. Hoje eu gravei e vai ao ar na semana que vem um test drive com um híbrido da Toyota. Eu sou Toyota sempre, eu tenho o Etios Cross, mas hoje eu fiz esse test drive, nossa, parece que desligaram o mundo, né, lá fora, porque é muito silencioso, é uma delícia. E é um carro, ao contrário do que todo mundo imagina, que sai no custo-benefício barato. Então, veja, de Toyota híbrido, a dica do Dia dos Pais, que eu estou falando dos chocolates da Copenhague, a causa animal, ao showbiz, ao ziriguidum, enfim, é tudo tão gostoso, por isso que eu quero convidar, de fato, os amigos que estejam presentes, que deem like, que entrem no Instagram, que sugiram o que querem que eu cubra, porque eu vou lá, vou fazer o que eu leio na legenda. É isso aí, Sandrinha Sargentelli, diz o que você quer, tá? Que eu vou fazer, prometo. Aqui, ó, juro e rejuro. Muito obrigado, Sandrinha. Obrigado a todos nós aí, a todos vocês que acompanharam a gente. E até a próxima sexta-feira.